Olá, aventureiro! Seja bem-vindo ao mergulho nas sombras mais profundas dos Reinos Esquecidos, onde a maldade se manifesta em formas draconianas e necromânticas. Entre as muitas organizações sinistras que povoam este vasto mundo de fantasia, poucas são tão infames e intrigantes quanto o Culto do Dragão. Desde seus primórdios, nas eras antigas, até sua influência contemporânea, o Culto do Dragão tem sido uma força temível e constante, moldando o destino de reinos e desafiando heróis lendários em sua busca pelo poder supremo. Nesta jornada, exploraremos as origens do culto, seus líderes notáveis, suas tentativas de domínio e as consequências de suas ações para os habitantes de Faerûn. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do mal e descobrir os segredos sombrios que permeiam os corações e mentes daqueles que veneram os dragões e a morte. Esta é a história do culto do dragão nos Reinos Esquecidos. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. O culto do dragão é uma facção intrigante nos Reinos Esquecidos. Este culto é conhecido por sua veneração aos dragões, particularmente aos dragões malignos, e seu objetivo final é transformar os dragões em seres ainda mais poderosos e imortais, a fim de governar Faerûn. Fundado por um humano obcecado por dragões chamado Samaster, um poderoso mas enlouquecido mago, o culto do dragão originalmente idolatrava os dragões mortos-vivos, conhecidos como Dracolites. Samaster acreditava que os dragões deveriam governar o mundo e via os Dracolites como a chave para esse domínio. Com o passar do tempo, o culto evoluiu e expandiu seu foco para incluir não apenas os Dracolites, mas todos os tipos de dragões, especialmente os malignos. Eles procuram ganhar o favor dos dragões oferecendo tesouros, segredos e cultos de adoração. Além disso, o culto muitas vezes tenta manipular eventos políticos nos Reinos Esquecidos, para criar um ambiente mais favorável para os dragões e seus próprios planos de poder. Eles são frequentemente vistos como antagonistas, trabalhando nos bastidores para orquestrar ascensões de dragões ao poder e a queda de reinos humanos. Eles são particularmente notáveis na campanha A Ascensão de Tiamat, onde o culto tenta trazer a deusa dragão Tiamat do inferno para Faerûn. Essa trama coloca os jogadores diretamente contra os esquemas do culto, enfrentando tanto seus líderes humanos quanto poderosos dragões que servem como seus aliados. Quando Samaster fundou o culto do dragão, ele estava profundamente influenciado por suas próprias descobertas e interpretações de profecias antigas. Seu dogma central era baseado na crença de que os dragões eram seres supremos, destinados a governar o mundo e que deveriam ser transformados em Dracolites para que pudessem viver eternamente e manter o seu domínio. Os seguidores eram encorajados a reverenciar e servir dragões, especialmente promovendo sua transformação em Dracolites, manipular eventos políticos e sociais para preparar o mundo para o domínio dos dragões, e garantir que os dragões acumulem poder e tesouros, ajudando-os a se fortalecer. Após a morte de Samaster e a fragmentação do culto, o dogma começou a mudar. Muitas facções continuaram a venerar Dracolites, enquanto outras passaram a adorar dragões vivos, principalmente aqueles de alinhamento maligno. O culto gradualmente se adaptou para incluir o serviço a todos os tipos de dragões, não apenas aos mortos-vivos. O dogma revisado inclui a crença de que os dragões devem governar os reinos, com os membros do culto servindo como seus conselheiros e agentes. O objetivo de trazer a deusa dragão Tiamat do plano infernal para Faerûn, como visto na campanha A Ascensão de Tiamat. Nos desenvolvimentos mais recentes, o culto do dragão foca na adoração de Tiamat, trabalhando ativamente para facilitar seu retorno e estabelecer seu domínio sobre o mundo. Isso inclui a celebração e promoção de todos os dragões malignos como representantes diretos da vontade de Tiamat. A preparação para o retorno de Tiamat inclui a coleta de riquezas, a conquista de terras e a subjugação ou eliminação de inimigos. A estruturação do culto como uma organização hierárquica dedicada ao serviço dos dragões, com rituais e práticas focadas em evocar o poder de Tiamat. O culto do dragão é um exemplo fascinante de como um grupo religioso pode evoluir e adaptar seu dogma em resposta a mudanças de liderança e contexto narrativo.
mantendo seu papel como antagonista-chave dentro de um rico universo de fantasia. O culto do dragão é composto principalmente por magos, mercadores e guerreiros que são motivados por naturezas malignas e interesse próprio. Muitos são atraídos pela promessa de dinheiro e poder, enquanto outros possuem escassez de moralidade ou simplesmente se encantam pela ideia de participar de rituais obscuros. A visão de um Dracolite ou a transformação de um dragão em tal criatura costuma transformar o fascínio inicial em uma fé fanática. Embora frequentemente vistos como criminosos ou loucos, os membros se consideram heróis dedicados, enfrentando grandes perigos para servir a sua fé e destino. O recrutamento do culto do dragão é focado em expandir suas fileiras para apoiar seus objetivos. Iniciam o recrutamento no círculo familiar e entre amigos de membros existentes, expandindo gradualmente para novos membros potenciais. O culto valoriza especialmente pessoas com habilidades financeiras ou mágicas, essenciais para a realização de rituais para a criação de Dracolites. Esses indivíduos são vistos como potenciais líderes e têm acesso às obras famosas de Semester. A partir dos anos de 1480, o culto começou a recrutar ativamente, principalmente em grandes cidades, procurando jovens iniciantes. Nos finais do século XIV, o ingresso no culto custava 300 peças de ouro e havia uma mensalidade de 100 peças de ouro. Além disso, os membros deviam doar 10% de sua riqueza ao culto. Eles são proibidos de compartilhar segredos do culto com estranhos e devem obedecer aos líderes do culto, respeitar grandemente os dragões e venerar acima de tudo os Dracolites. Em troca, a maioria recebe apenas proteção e um sentimento de camaradagem, que vem de fazer parte de um culto secreto com objetivos destrutivos. No século de 1400, os membros eram designados para posições dentro de uma célula com base em seu papel e no propósito daquela célula específica. Muitas células não serviam diretamente a um Dracolite. Nos anos de 1480, sob a liderança de Severin Silragin, houve uma mudança para organizar os membros em grupos de operação de acordo com suas missões. Esses variavam de pequenos grupos de cultistas de baixo escalão, atuando de forma independente até grupos maiores, com centenas de membros de diferentes graduações, comandados por vários portadores do manto púrpura. Os portadores do manto púrpura são líderes de alto escalão dentro do culto, responsáveis por comandar grandes grupos de operação. Eles são essenciais na implementação das estratégias e na manutenção da ordem e do foco nas missões do culto. Essa estrutura fragmentada e adaptável permite que o culto do dragão opere de maneira encoberta e eficiente em várias frentes, ao mesmo tempo em que apresenta desafios devido às diferenças internas e ao potencial para conflitos internos. O culto é dividido em várias células que variam em tamanho, desde poucos membros até dezenas. Essas células operam de forma autônoma e são organizadas em uma estrutura que se assemelha a uma teia, com conexões frouxas entre elas, o que garante um alto nível de segredo. Cada célula tem seu próprio papel e missão, que pode incluir desde atividades legítimas até operações clandestinas. Essa diversidade reflete as diferentes visões dentro do culto sobre aspectos da doutrina e prática, como devoção religiosa, experimentos mágicos, transformações dracônicas, serviços estendidos a não-dragões, interações com outras raças e monstros, e a relação com a Igreja de Tiamat. Embora as células geralmente trabalhem juntas para avançar os objetivos finais do culto, não é incomum que ocorram conflitos internos, ou até mesmo cismas religiosos, devido às diferentes interpretações de doutrina e prática. No decorrer dos anos de 1480, sob a liderança de Silragin, a estrutura organizacional do culto do dragão sofreu algumas modificações significativas. Nesse período, a hierarquia dentro do culto incluía em ordem decrescente os porta-vozes dos anciões, o escalão mais alto do culto que detinha um cargo para cada cor primária de dragão cromático, o portador de manto púrpura, alma-dragão, presa-dragão, asa-dragão, garra-dragão e iniciado, que eram os novos entrantes no culto e passariam meses ou anos em treinamento para alcançar um posto mais elevado. Após passarem por testes rigorosos, dos quais alguns não sobreviviam, os iniciados eram obrigados a escolher uma cor de dragão cromático, com a qual sentissem afinidade.
As posições eram concedidas pelos portadores do manto púrpura, com base no mérito e no zelo demonstrado. Os porta-vozes dos anciões, que também eram portadores do manto púrpura, nomeavam outros portadores do manto púrpura para liderar células e enclaves. Aqueles portadores do manto púrpura que não conseguissem estabelecer ou avançar uma relação com um dragão poderiam ser rebaixados. Além disso, o culto passou por uma reestruturação mais formalizada de suas células e métodos operacionais, possivelmente como uma maneira de fortalecer a organização contra ameaças internas e externas, além de ampliar seu alcance e influência. Essa nova organização também visava melhor alinhamento com os objetivos estratégicos mais amplos do culto, incluindo a realização de rituais mais complexos e a consecução de alianças mais poderosas com entidades draconianas. Essas mudanças na hierarquia e na estrutura do culto do dragão refletem a adaptação contínua da organização ao longo do tempo. À medida que seus líderes tentam manter a relevância e o poder em um mundo em constante mudança, onde o equilíbrio de poder entre os reinos e as forças mágicas está sempre em fluxo. No culto do dragão, a liderança e as classes de membros variaram significativamente ao longo do tempo, refletindo mudanças na direção e nas metas organizacionais. Aqui está um resumo de como essas lideranças e classes funcionam conforme as diferentes eras mencionadas. Após a destruição de Semester, o culto do dragão foi liderado por um triunvirato, composto por 2 Dracolites, Aurgloroasa, a primeira sussurrante, e Daurgothoth, o primeiro leitor, além de Algashun-Nafer, um sacerdote de Bane disfarçado de lixo humanoide. Esse arranjo criou uma estrutura de poder única e tensa, com desconfianças e suspeitas mútuas entre os líderes, cada um cuidando de seus próprios interesses e segredos. Em torno de 1479, o culto do dragão não possuía um líder definido. No entanto, Anabraxis, o Garra Negra, um Dracolite com runas inscritas, era reverenciado e respeitado como autoridade máxima na organização, apesar de não haver uma liderança formal. Na década de 1480, Severin Silrajin emergiu como líder do culto, implementando reformas significativas. No círculo interno, existiam 5 porta-vozes dos anciões, cada um representando uma cor dos dragões cromáticos. Severin para os dragões vermelhos, Galvan para os azuis, Neronvine para os verdes, Hesmir para os negros e Vahan-Zord para os brancos. Essa estrutura reforçou a especialização e a estratégia direcionada a diferentes tipos de dragões. As atividades do culto do dragão em Faerûn são diversificadas e focam principalmente na interação com dragões malignos, os quais o culto considera seus mestres. Aqui estão as principais atividades realizadas pelo culto do dragão. O culto procura dragões malignos para servi-los como mestres. Isso inclui coletar inteligência para os dragões, contribuir para aumentar seus tesouros e fazer alianças, auxiliando-os de todas as maneiras possíveis. Uma das principais metas do culto é convencer esses dragões a se transformarem em Dracolites. Eles preparam tudo o que é necessário para essa transformação e protegem as tocas dos dragões, que às vezes contêm ovos ou filhotes, enquanto os dragões estão fora em caçadas ou saques. Os membros do culto também cuidam de ovos e filhotes de dragão, fornecendo cura, compartilhando feitiços e vigiando-os na ausência dos dragões adultos. Em troca dos serviços prestados, os membros do culto às vezes pedem permissão para usar as tocas dos dragões como abrigo e solicitam a ajuda dos dragões quando necessário, fazendo uso de anéis de dragões para invocá-los. O culto também compra dragões capturados para libertá-los, recrutando-os para a causa do culto e incentivando-os a se vingarem de seus captores e a espalharem a destruição na região. Os magos do culto são responsáveis pela fabricação de itens mágicos e pelo fornecimento de serviços de feitiçaria, rolos de pergaminhos e itens mágicos para os dragões. Eles preparam as poções esotéricas e realizam os rituais necessários para a transformação de um dragão em Dracolite. Devido à raridade de membros capazes de conjurar magias divinas, os magos frequentemente animam e controlam mortos-vivos menores para apoiar a liderança de cada célula. O culto se engaja em pesquisa mágica contínua, explorando novas formas de magia
e melhorando suas técnicas e métodos existentes. Essas atividades ilustram o compromisso do culto do dragão com o fortalecimento de dragões malignos e com a ampliação de seu próprio poder e influência em Faerûn, fazendo uso de práticas mágicas e alianças estratégicas para alcançar seus objetivos ambiciosos. Para a defesa, o culto do dragão trabalhou arduamente para fortificar seus próprios domínios e expandir e proteger os covis de seus dragões, como por exemplo instalando armadilhas, sempre à procura de novos covis para seus dracolites. O culto do dragão está entre os construtores de masmorras mais constantes de Faerûn. Entretanto, para financiar todos esses esforços, eles precisam de dinheiro, e muito. Assim, algumas células do culto realizam todo tipo de atividade criminosa, incluindo chantagem, extorsão, sequestro e esquemas de proteção, contrabando e comércio ilícito e perigoso de mercadorias, como drogas, envolvimento em diversos vícios como prostituição e jogos de azar, agiotagem e até espionagem e banditismo. Seus esforços de coleta de informações se estendem ao rastreamento de caravanas carregando várias riquezas para que possam saqueá-las. Eles também se engajam no roubo de itens valiosos, especialmente peças raras e únicas que podem ser presenteadas a seus mestres dragões. Agentes também são conhecidos por enganar, emboscar e roubar companhias de aventureiros. O culto não é contra atividades comerciais legítimas, contudo. Algumas células do culto realizam comércio acima de qualquer suspeita, vendem informações e patrocinam ou contratam aventureiros para explorar ruínas antigas, sendo Mithranor um alvo favorito, para que possam ficar com uma parte dos lucros. No final dos anos de 1400, haviam vários membros comerciantes que usavam seu dinheiro legalmente ganho para financiar projetos do culto e a maioria dos membros estava envolvida em comércio legal e pesquisa, ao invés de crimes. Naturalmente, suas práticas fazem o culto do dragão inimigo de muitos, e seus inimigos são todos aqueles que não são a favor do domínio dos dragões. Eles respondem realizando ataques e incursões contra seus opositores. O símbolo do culto do dragão é uma chama negra com olhos acima de uma garra de dragão. No entanto, há muitas variações, com cada célula possuindo a sua própria. O símbolo não é exibido abertamente, aparecendo apenas nos poucos lugares onde o culto pode se reunir abertamente, onde não atraia a atenção de seus inimigos. As bandeiras que possuem são guardadas para o dia em que os dragões dominem o mundo. Como forma de tática, um necromante do culto do dragão usaria dentes de dragão para levantar esqueletos contra aventureiros. Agentes do culto do dragão, como Asbras Hlumin, fingem ajudar grupos de aventureiros, oferecendo treinamento e serviços de magia e até mesmo se juntando a eles por períodos curtos. Eles aprendem tudo o que podem sobre eles e depois enviam para um local perigoso para serem mortos e, posteriormente, roubar seus tesouros para si mesmos e para o culto. Embora estejam ativos em toda Faerûn, particularmente nas Terras Centrais, o culto do dragão é mais forte no norte e nas Terras Geladas, onde os dragões são mais comuns e mais temidos. Em meados do século XIV, acreditava-se que sua base estava nas terras ao norte de Tar, já que essa é a origem do devastador voo dos dragões de 1356. Na verdade, eles não tinham uma base primária ou quartel-general até por volta de 1370. Mas por volta de 1372, rumores recentes falavam de uma fortaleza secreta, ou quartel-general, em algum lugar perto da Batalha dos Ossos nas Terras Centrais Ocidentais, e esses rumores eram verdadeiros, aludindo à cidadela em construção sobre o Poço dos Dragões. Esse seria seu novo quartel-general. No final do século de 1300, agentes do culto tendiam a usar a Costa do Dragão, particularmente Eversult, como ponto de lançamento para seus esquemas nas partes mais meridionais de Faerûn. O culto do dragão opera em diversas regiões de Faerûn, cada uma com características e atividades específicas. Nas montanhas do Pôr do Sol, o culto do dragão descobriu o Poço dos Dragões, um local lendário em um vulcão extinto que serviu como cemitério para dragões em Faerûn por eras. Por volta de 1372, eles construíram uma cidadela nas proximidades para controlar o local e seus tesouros.
A influência dele se estendia desde as Colinas da Serpente no sul até a fronteira sul de Anauroch, chegando até mesmo em Everesca. Na Costa do Dragão, em meados do século XIV, o culto dominava o comércio ilícito de drogas, venenos e especiarias em Eversult. A célula era liderada pela sacerdotisa de Shar, Indrith Shala, e incluía ladrões, piratas, sacerdotes de Malar e doppelgangers. Nas Terras dos Vales, especificamente no Vale da Batalha, o culto mantinha uma fortaleza secreta nos porões da mansão Ainkar, com uma conexão para a Umbra Eterna. Em Cormyr, o culto tinha seguidores no enclave Show de Sheosin, em Mar Sember, onde os Show tradicionalmente veneravam dragões, permitindo que o culto operasse mais abertamente. Nas Terras da Intriga, em 1479, membros curiosos do culto procuravam o dragão vermelho Balagos, a chama voadora, no pináculo da fumaça, nas montanhas do Troll de Am. Uma das células mais antigas do culto, ativa desde 1005, foi a pioneira na pesquisa mágica relacionada a dragões e não morte. Eles persuadiram o dragão Alaskler Bambastus a se transformar em Dracolite, e ele se tornou o líder da célula. No final do século XV, o culto podia operar abertamente em Murghom, um reino dominado por dragões, embora reservasse os elementos mais extremos de sua doutrina para os membros mais dedicados. Em Sembia, a partir de 1358, o culto controlava a cidade de Darlun, manipulando o comandante da guarda, Alatast. A célula de Sembia era fortemente aliada aos Dracolites Aurgloroasa e Dretch-Royastre. Por volta de 1479, uma célula secreta do culto operava em Gerad Timar, a capital de Timanter, mantendo uma fachada pública na forma da Academia Abeir, ou Academia Wyrm. O culto tinha presença em águas profundas por volta de 1367. No Mar da Lua, mais precisamente nas Montanhas Galenas, a célula do culto, que operava a partir da fortaleza Fulmonévoa, estendia sua influência sobre os dragões de Tar e do leste do Mar da Lua. No final do século XIV, células ativas incluíam locais como Yartar, na fronteira selvagem, as montanhas da Mandíbula do Dragão em Tesk, em Hondath, na orla de Vilhom, na região de penhascos cerrados no norte dos charcos elevados e até nas ruínas de Pelevéria, construídas nas falésias do levante da terra no Shar. Outras células nas terras da Pedra Sangrenta, ao norte da Costa da Espada, em Portão Ocidental na Costa do Dragão e em Tan nas Ilhas Piratas, colapsaram após a Fúria dos Dragões em 1373. Uma célula notável incluía a célula de Glarondair, localizada em Aglarond, no final dos anos de 1300. Samaster, ressuscitado, começou a reformar o culto Penúltima no mundo de Adenfia, com ritos e práticas do culto do dragão para a criação de Dracolites, após ser venerado como seu filho do caos retornado. Os inimigos do culto do dragão são, em sua visão, qualquer um que não deseje que o mundo seja governado por dragões. Menchu, do Forte Zentil, manipulou o culto no meio dos anos de 1300 para aumentar sua própria influência na cidade e cultivar seu poder mágico. O principal oponente do culto do dragão são os arpistas, e o culto também os vê como seus inimigos principais. Outros inimigos incluem as igrejas de Mistra, Lathander, Torm e Tyr, e tanto eles quanto os arpistas são conhecidos por atacar o culto à primeira vista. Eles também são opostos por outras organizações malignas como Zentarim. O mago aventureiro Maxer Lar foi um notável oponente do culto do dragão no início dos anos de 1300, dizendo-se que ele atrasou seus planos em 20 anos antes de sua aposentadoria. A fuga dos dragões de 1356 foi em parte uma tentativa de vingança contra ele. Apesar de seu sigilo e ações obscuras, o culto do dragão é infame em toda Faerûn, embora não seja bem compreendida pela maioria. No entanto, quando tentam recrutar novos membros nas grandes cidades, as informações inevitavelmente vazam. Na Costa da Espada, no final dos anos 1400, muitos haviam ouvido falar do culto, mas pensavam que eles apenas adoravam dragões malignos, e poucos sabiam algo mais. Os membros regulares do culto do dragão frequentemente possuem habilidades em intimidação e enganação,
bem como em perceber disfarces. Os feiticeiros do culto tendem a ter conhecimento arcano e da arte da magia. Os membros aprendem a falar o idioma dracônico e o antigo idioma Aragrak. Os magos do culto do dragão podem aprender feitiços adicionais de necromancia para inscrever em seus livros de magias e atraem criaturas dracônicas mais poderosas para servir como seus familiares. O culto do dragão desenvolve práticas mágicas estranhas para obter domínio sobre dragões malignos. O ritual de ascensão é a prática mais significativa, um método complexo para transformar um dragão vivo em um dracolite não morto. Esse processo foi descoberto por Samaster, um dos escolhidos de Mystra, e descrito em seu livro O Tomo do Dragão. O ritual pode ser modificado para criar um dracolite acorrentado ao serviço do culto. Os magos do culto geralmente especializam-se na escola de necromancia e empregam diversos feitiços únicos e especializados que estão inscritos no Tomo do Dragão. Muitos dos feitiços mais incomuns e raros associados ao culto são baseados nas escolas de metamagia e necromancia, refletindo a obsessão de Samaster após sua queda. Na década de 1480, sob a liderança de Severin Silragin, a indumentária oficial para a maioria dos membros consistia em roupas e joias pretas com um tema distintivo de dragão, particularmente da raça preferida de cada membro. Isso incluía uma capa ou um manto cortado para parecer asas e frequentemente uma máscara. O traje dos portadores do manto púrpura inclui, como o nome sugere, roupas, mantos e capas roxas. Apenas eles usam roxo e o fazem com orgulho, embora os membros do culto usem certas indumentárias para seus rituais e dentro de suas bases. Eles se vestem normalmente em público. No entanto, eles podem usar uma faixa com todas as 5 cores de Tiamat, ou apenas as cores azul, verde e vermelho. Os artefatos do culto do dragão incluem itens mágicos poderosos e complexos, cada um com funcionalidades específicas voltadas principalmente para o controle e manipulação de dragões e dracolites. O amuleto do poder dracônico é um amuleto mágico criado pelo mago Samaster. Aumenta a resistência do usuário e oferece proteção limitada contra feitiços debilitantes, tanto mágicos quanto mundanos. Se usado juntamente com um dos anéis dos dragões, a força desses efeitos dobra, tornando o usuário imune a efeitos de medo causados por dragões ou dracolites, e bem protegido contra seus ataques de sopro. A verdadeira potência do amuleto está vinculada ao processo ritualístico usado para ressuscitar dracolites de cadáveres de dragões. Usando ambos, o amuleto e o anel dos dragões, o usuário recebe poder para comandar essas poderosas bestas não mortas, de maneira semelhante à forma como os clérigos comandam os mortos-vivos menores. O Tomo do Dragão foi escrito por Samaster em 905. Esse tomo contém todas as teorias, experimentos e conclusões de Samaster sobre as transformações de dragões em dracolites, servindo como base para o culto do dragão. O livro é protegido por magias que podem causar efeitos de sopro de dragão ao ser tocado sem precauções. Ele contém encantamentos invisíveis que podem causar danos ao manuseador, mas concedem habilidades como usar o efeito de sopro de dragão ou se teleportar sem erro. As palavras no livro estão escritas em uma cifra mágica, conhecida apenas por magos do culto do dragão. Há muitas cópias do livro, sendo algumas corrompidas e espalhadas até mesmo em outros mundos. As máscaras dos dragões são 5 máscaras associadas aos sussurradores de dragões e à deusa maligna dos dragões Tiamat, cada máscara representando uma das 5 variedades cromáticas de dragões. Confere ao usuário uma variedade de poderes mágicos, proteção contra um elemento correspondente ao tipo de dragão, habilidade de compreender e falar draconiano, visão no escuro e resistência a ataques físicos. Quando 2 ou mais máscaras são reunidas, formam a máscara da Rainha do Dragão, combinando todas as suas propriedades. O Anel dos Dragões confere poderes relacionados a dragões. O usuário pode se comunicar verbalmente ou telepaticamente com qualquer dragão que veja, além de invocar dracolites ou dragões malignos pelo nome. Usado junto com um dos amuletos do poder dracônico, o anel protege contra efeitos de medo de dragões e ataques de sopro, além de conceder a capacidade de comandar dracolites. As braçadeiras de garras são uma arma exótica na forma de garras sobre a mão do usuário, popular entre os feiticeiros e magos do culto.
permite que o usuário lance feitiços normalmente enquanto está armado. A braçadeira é projetada para não ser desarmada em combate. Os dentes de dragões são artefatos mágicos usados pelos magos do culto. Esses dentes podem ser encantados para criar magicamente filhos do dragão, quando plantados no solo e ativados por uma palavra de comando. Os guerreiros criados têm habilidades especiais baseadas no tipo de dragão de onde o dente se originou. A armadura de dragão maligno, feita da pele de dragões cromáticos, concede ao usuário resistência ou imunidade a um tipo de ataque específico, dependendo do tipo de cor do dragão. A armadura deve ser encantada por um mago de alto nível e fornece benefícios adicionais contra ataques associados ao tipo de dragão de onde a pele foi retirada. A história do culto do dragão começa com Samaster, um ex-escolhido de Mystra, cuja queda e desgraça, descida à loucura e remoção de seus poderes mágicos divinos aconteceu no século IX. A influência de Samaster persistiu por séculos, mesmo após sua morte, continuando através de sua transformação em Lich e além. Mesmo após a destruição final do Mago Louco nos anos de 1400, o culto do dragão persistiu, passando por um período de dormência antes de evoluir sob a nova liderança de Severin Silrajin, com a influência da deusa dragão Tiamat. Samaster e Alustriel Silverhand compartilharam um relacionamento por algum tempo, durante o qual ele se tornou obsessivo a ponto de seu mundo girar completamente em torno dela. Esse apego não saudável, combinado com a incursão mais profunda de Samaster na necromancia, causou um rompimento entre os dois escolhidos, terminando seu relacionamento de forma amarga e com arrependimentos. Pouco depois, em 865, um sacerdote de Bane chamado Algashun Nafer se aproximou de Samaster amigavelmente, tornando-se amigo do mago durante esses tempos difíceis. Rapidamente, Algashun começou a manipular as inseguranças de Samaster, racionalizando os erros do escolhido com falhas de outros, enquanto simultaneamente o lembrava de eventos de vida que percebia como fracassos. Essa doutrinação continuou por anos num esquema de longo prazo para roubar os segredos do fogo prateado do escolhido. Essas manipulações culminaram no ano de 875, quando Samaster confrontou Alustriel nos Pântanos Eternos, em um surto de acusações e delírios. Alustriel estava acompanhada pelos colegas escolhidos Laeral Silverhand e Kelvin Aronson, com quem compartilhava uma conexão única. Esse confronto entre os 4 escolhidos de Mystra ficou conhecido como a Batalha dos Escolhidos. Enquanto Alustriel sofreu alguns ferimentos leves, Samaster pereceu e seu corpo caiu ao chão. O deus Azuf apareceu na forma de uma mão azul flamejante. Conjurou uma única estrela prateada acima do corpo de Samaster e retirou o fogo prateado, junto com outros poderes remanescentes do escolhido, de sua essência. Embora seu amigo Algashun estivesse por perto, seu deus patrono Bane o impediu de tomar qualquer ação para intervir ou evitar a morte de Samaster. Em vez disso, Algashun lançou um feitiço que preservou a vida de Samaster, removendo qualquer humanidade remanescente do mago caído. Algashun sussurrou para Samaster, reenquadrando a história da batalha de uma nova perspectiva. Samaster havia se defendido do ataque de Alustriel e seus companheiros, e sua queda foi causada apenas pela traição das divindades Mystra e Azuf. O seguidor de Bane conseguiu convencer Samaster de que sua morte deveria ser o nascimento de um novo deus. Nos anos seguintes, as atividades e paradeiros de Samaster e Algashun permaneceram envoltos em mistério. No entanto, em 887, Samaster publicou o que seria o primeiro de uma série de retraduções de obras históricas. Esse tomo particular foi a Crônica dos Anos por Vir, do sábio Maglas, e Samaster traduziu erroneamente uma passagem específica, que serviria como base para o culto do dragão como um todo, que dizia: "E nada restará, salvo tronos despedaçados, sem governantes, mas os dragões mortos governarão o mundo inteiro." Essa interpretação errônea instigou uma paixão, ou mais precisamente uma obsessão na mente perturbada de Samaster. Nos anos seguintes, ele e Algashun se propuseram a pregar a perspectiva de como acreditavam, desejavam e queriam que o mundo se tornasse. Eles continuaram a pesquisa necromântica na qual Samaster havia se empenhado em sua vida anterior.
buscando não trazer a vida de volta aos mortos, mas sim a morte dos dragões vivos. Os dois reuniram seu crescente grupo de seguidores e se estabeleceram na cidade-estado de Shondeth. Nos anos seguintes, Samaster se nomearia como o primeiro orador de sua crescente seita, revelaria o primeiro Anel de Dragões e estabeleceria um plano na virada do século X para trazer dragões mortos-vivos, conhecidos como Dracolites, à face de Faerûn. Em 902, Samaster conquistou um grande feito ao persuadir o imponente dragão vermelho Shar-Greylar a se transformar em Dracolite, tornando-se a primeira criatura a sobreviver ao ritual. Utilizando a ameaça do Dracolite, Samaster extorquiu riquezas da cidade-estado da futura região de Sembia. Avançando para 905, Samaster finalizou o Tomo do Dragão, distribuindo suas cópias por toda Faerûn e espalhando seus ensinamentos necromânticos. No ano seguinte, o termo Culto do Dragão se popularizou ao redor de Shondeth. Descrevendo as atividades de Samaster, Algashun e seus seguidores, o movimento cresceu rapidamente, com células dissidentes surgindo em cidades como Chancellgold e Ion. Até 913, com a oficialização de Sembia, o culto se infiltrou em outras cidades da nação nascente, enfrentando oposição tanto dos Zhentarim, que rejeitavam a extorsão, quanto dos Arpistas, aliados dos escolhidos de Mystra. A divergência estratégica entre Samaster e Algashun se acentuou durante esse período. Enquanto Samaster adotava uma postura agressiva e visível, exibindo o poder destrutivo dos dragões que controlava, Algashun preferia uma abordagem mais cautelosa, mantendo o culto nas sombras. Ignorando os conselhos de Algashun, Samaster seguia obcecado por poder e vingança. Quando Algashun descobriu um plano dos Arpistas para assassinar Samaster, ele optou por não intervir. Em vez disso, enviou Shar-Greylar em uma missão distante, aumentando a vulnerabilidade de Samaster, e preparou a realocação de seus cultistas mais fiéis para Urm-Laspir, em caso de sucesso do plano. Na primavera de 916, enquanto Samaster e seu grupo tentavam recrutar 2 dragões verdes no sul de Cormantor, foram emboscados por arpistas perto da vila de Acaso. A batalha intensa foi interrompida pela aparição divina de um avatar de Lathander, que derrotou Samaster e dizimou suas forças. Após a destruição física de Samaster, sua essência migrou para uma filactéria cuidadosamente preparada, um diamante bruto entregue a Zotula, seu seguidor meio-elfo, junto com o Tomo do Dragão. Esse livro continha diretrizes para estabelecer uma nova célula do culto e restaurar Samaster em um novo corpo. Em 918, as forças de Zhent descobriram a célula do culto de Zotula nas montanhas Boca do Deserto, ao norte de Tilverton. Eles eliminaram todos os membros exceto Zotula, que escapou descartando o diamante e falhando em destruir o Tomo do Dragão. Entre 916 e 940, Algashun assumiu a liderança das células restantes do culto do dragão, levando-as à clandestinidade e alterando permanentemente seus métodos de operação em Faerûn. Essas células emergentes tiveram tempo e autonomia para se desenvolver com independência relativa. Enquanto isso, Algashun adotou características particulares para si e para seu conselho de líderes da célula de Sembia, que passaram a ser conhecidos como os portadores do manto púrpura. Esse termo se tornaria sinônimo do culto por séculos. Ele também começou a introduzir mais influências de seu culto a Bane, uma prática que incomodou alguns dos novos membros das células do culto. Em 962, uma célula do culto foi estabelecida na cidade de Hondeth, na orla de Vilwon. Em 971, uma tentativa de abrir uma célula na cidade de Surk foi rejeitada pela igreja de Tiamat, que sentiu sua área invadida. Em 972, um mago, Tuelhalva Dracoasa, emergiu como uma voz dissidente dentro do culto. Ele começou a expressar preocupações sobre a liderança de Algashun e a crescente influência da igreja de Bane nas operações do culto. Os agentes de Dracoasa foram forçados a operar em segredo, enquanto Algashun começou a empregar mais sacerdotes de Bane para reforçar sua influência. De 972 a 995, o culto focou seus esforços na expansão para o norte, criando pelo menos 10 novas células naquela região. Sua única falha conhecida durante esse tempo foi uma tentativa de infiltração em Lua Argentia. De 900 a 95 a 1000, o fracionamento aumentou significativamente dentro do culto. Os membros foram forçados a se alinhar com Algashun e seus reformistas.
que viam seus dragões mortos-vivos como subordinados ao maior poder de Bane, ou com Tuelhalva Dracoasa e sua seita pragmática, que focava na visão original de Samaster de dragões mortos-vivos, dominando toda Toril. As hostilidades aumentaram durante esse período, com escaramuças violentas e sangrentas ocasionalmente rompendo entre seus números. Em 1001, enquanto investigava rumores de um dragão morto-vivo imensamente poderoso sob a cidade de Pelevéria, em Peleveram, Tuelhalva Dracoasa descobriu um poder ainda mais sinistro, uma conexão somática com o Batezu Gargalf. Em 1005, a célula Morktar do culto foi formada. A maioria de seus membros tinham laços com a Igreja de Bane e o Altar do Senhor Negro. Em 1018, a célula de Morktar do culto transformou o grande dragão azul, Alaskler Bambastus, em um Dracolite. No ano em que uma fúria dracônica assolou Faerûn, Tuelhalva Dracoasa completou quase 2 décadas de trabalho acumulando segredos arcanos e descobrindo feitiços antigos para finalmente libertar Gargalf das profundezas sob Pelevéria. Em gratidão por sua libertação, Gargalf convocou um exército de Abishai e os alinhou com as forças pragmáticas do culto de Dracoasa, que incluíam criaturas draconianas e dracolites. Após Tuelhalva Dracoasa declarar a secessão de sua facção do culto, seu exército e seus aliados demoníacos marcharam sobre Pelevéria, apoderaram-se de seu trono e estabeleceram o Arquimago como governante de Peleveram. Logo após a vitória de Dracoasa, Gargalf assumiu a forma de um mago mais velho e voou para o norte até Urmlaspir. Lá ele informou Algashon sobre a vitória de Tuelhalva, exagerando o conto com relatos de poder adquirido pelo assassinato de um antigo rei dragão morto-vivo. Isso enfureceu Algashon, que reuniu 20 outros magos do culto, seus seguidores, bem como dragões e dracolites sob seu comando, e incitou a ira dracônica sobre a nação. Uma batalha horrível e destrutiva ocorreu sobre Peleveram. Ela culminou num confronto nos céus entre Tuelhalva Dracoasa e Algashon Nafer, cada um montado em um dracolite, com o último sobre Shargarilar. No final, tanto Tuelhalva quanto Algashon pereceram junto com a maioria de seus respectivos exércitos. No entanto, membros suficientes da filial de Sembia retornaram à sua nação e retomaram as atividades do culto do dragão. Apesar de 100 líderes, os pragmatistas restantes eliminaram quaisquer remanescentes de cultistas de Bane, da influência de Algashon, e o culto entrou em um período de reconstrução discreta. Em 1024, a célula do culto em Antar foi completamente dissolvida. Alaskler Bambastus recuou para trás das montanhas da Costa Dragão, na região da Cordilheira dos Cavaleiros Celestes. Em 1065, os arpistas desmantelaram o covil do Dracolite Alglaudix, no norte, apoderando-se de um tesouro vasto. Em 1222, no ápice das guerras Estrela Arpa, o culto desferiu um golpe severo contra os arpistas, sob a liderança do rei arpista Taverdas. A batalha culminante viu a queda do comandante dos arpistas pelas mãos do mago vermelho Zastan, que foi posteriormente vencido por Elminster, marcando uma derrota significativa para o culto. Em 1225, a célula de Eversud persuadiu o dragão negro psíquico Het-Pressarvil a transformar-se em um Dracolite. Anos depois, o Dracolite virou-se contra seus criadores, eliminando os líderes da célula. Em 1279, uma célula em Lua Argente implodiu quando um Dracolite e 3 dragões brancos lutaram entre si pelo controle de um tesouro, levando à autodestruição da célula. Em 1282, Samaster ressurgiu como Lich nas montanhas da Boca do Deserto, começando a recrutar um novo exército. Em 1285, a Companhia dos Doze, um valente grupo de paladinos, atacou e desmantelou a fortaleza de Samaster. Apesar das pesadas baixas, 3 sobreviventes confirmaram a identidade do Lich e destruíram seu corpo físico. Já em 1340, a célula sembiana do culto enfrentou o exército de Sembia, na batalha tensa no Rio Crescente, perto do Vale da Pena. Em 1356, a fúria dracônica devastou as terras dos vales e no Mar da Lua, deixando destruição em seu rastro. Com o culto tentando reivindicar responsabilidade, embora a verdadeira causa permanecesse um mistério. Em 1357, a célula sembiana perseguiu Chandrus Chesser,
para capturar seu poder único de fogo das feiticeiras, levando a confrontos com os Zentarim e aliados da moça, incluindo os Cavaleiros de Mithranor e os Arpistas. Em 1361, 4 arquimagos do culto bombardearam Lua Argentia para atrair a Lustriel Silverhand, mas foram repelidos com a chegada de Laeral Silverhand e Kelvin Aronson. Entre 1364 e 1365, a luta pelo poder escalou entre o culto e os Zentarim, com o culto atacando caravanas Zent e tentando dominar rotas comerciais. Dragões como Itarak e Maligris foram convertidos em Dracolites para reforçar as forças do culto. Em 1369, na montanha Costa Dragão, o Dracolite Kistarian foi destruído. Em Mithranor, Kia Mordrain tentou usar a Piscina de Esplendor para ganhar poder, ajudada por seu aliado Dracolite Pelendralar. Ela corrompeu um Mital, mas foi derrotada por heróis enviados por Elminster. Entre 1372 até 1373, a célula sembiana descobriu o Poço dos Dragões, um cemitério antigo de dragões formando a célula do Poço do Dragão. Samaster ressuscitou Algashun como Ben-Elish e desencadeou uma nova fúria dracônica que culminou com a destruição do covil do culto pela aliança de Impiltur e a derrota final de Samaster e suas filactérias, encerrando a fúria que havia assolado os dragões durante a maior parte do ano. Em 1374, após a destruição do Lich Samaster, o culto do dragão viveu um período de turbulência. Diversas células tentaram assumir o poder na ausência de uma liderança consolidada, enquanto a igreja de Tiamat tentou absorver o culto sob o domínio da Rainha Dragão. O Dracolite Alaskler Bambastos tentou unir as células do culto que ainda operavam, mas sua aliança com o clero de Tiamat era um fator comprometedor. Na sequência da tentativa de Alaskler Bambastos de assumir a liderança, uma aliança instável se formou entre os líderes existentes do culto, composta pelo dragão sombrio Aurgloroasa, o Dracolite Daurgototh e o Lich humanoide conhecido apenas como o Primeiro Intérprete. Um conselho governante conhecido como o Triunvirato reivindicou a liderança do culto. O Primeiro Intérprete era na verdade Algashun ressuscitado, que mantinha sua identidade anterior oculta de seus contemporâneos. Já a partir de 1409, após uma epidemia dizimar a população de dragões metálicos nas Montanhas de Cobre, muitos evacuaram a região. Um desses dragões, Skalnaedir, fugiu para o sul até a vila de Fanasco e ofereceu proteção em troca de obediência. Ele se tornou o primeiro de muitos príncipes dragões a reivindicar poder na região maior de Murghon, a cidade de Panasku. Mais tarde, mudou seu nome para Skalnaedir, em homenagem ao seu príncipe dragão. Os membros mais moderados do culto estabeleceram a Casa do Dragão na cidade, enquanto os membros mais radicais operavam a partir da Torre da Garra, nas proximidades. Antes de 1479, o culto do dragão já considerava o dragão negro, Anabraxis, a Garra Negra, como sua autoridade máxima. Na década seguinte, no final do século XV, o mago Kalishita Severin Silrajin assumiu a liderança do culto. Manipulado por Tiamat, Selverin reinterpretou a profecia do culto para adorar dragões vivos em vez de mortos-vivos, e finalmente tentou invocar Tiamat para Faerun. Essas tentativas falharam. Após essa falha, o culto se dividiu entre aqueles que desejavam seguir a interpretação da profecia por Severin e aqueles que desejavam retornar aos antigos métodos. No entanto, o culto de Tiamat não foi a única organização que ressurgiu no século XV. O poderoso Dracolite Daurgototh, a ruína sorrateira, emergiu de seu covil extradimensional após resistir aos estragos mágicos da praga mágica. Esse fato não era amplamente conhecido entre os videntes e sábios dos reinos, exceto pelos escolhidos de Mistra e Azuf. Após a segunda separação, Daurgototh retornou a Dolblund, onde começou a reorganizar seu brinquedo favorito, o culto do dragão. No final do século XV, o culto de Daurgototh estava sendo reconstruído através da manipulação secreta de mercadores e aventureiros. Por meio desses agentes involuntários, o culto de Daurgototh começou a se expandir. A ruína sorrateira passou tempo selecionando agentes apropriados para recrutamento e testando sua lealdade e resolução em várias nações de Faerun. Seu objetivo final era destruir os Zentarim, os Magos Vermelhos, a Irmandade Arcana e qualquer outra organização significativa o suficiente
para se opor às suas aspirações de se tornar a criatura mais poderosa de Toril e criar uma raça de Dracolites vivos. O culto do dragão é um exemplo clássico de uma organização que combina elementos de misticismo, adoração e conspiração, tornando-o um vilão recorrente e memorável nos Reinos Esquecidos. Uma das organizações mais nefastas e resilientes dos Reinos Esquecidos, tem desempenhado um papel crucial no cenário deste mundo fantástico. Desde sua fundação por Samaster, o Mago Caído, em suas primeiras incursões em necromancia até suas tentativas de dominar Faerûn por meio dos poderes de dragões mortos-vivos, o culto tem sido uma fonte constante de conflito e intriga. Através dos séculos, o culto do dragão experimentou várias fases de transformação, indo de uma seita focada na criação de Dracolites para uma entidade sob o comando da deidade dracônica Tiamat, buscando trazer sua malignidade para o plano material. Cada líder trouxe uma nova visão, desde a tirania sombria de Samaster até as ambições mundanas de Severin Sirajin, refletindo a natureza camaleônica e adaptativa do culto. A influência se estende por muitas das grandes histórias de Faerûn, interferindo nos destinos de cidades, reinos e até de dimensões inteiras. Seus envolvimentos em eventos cataclísmicos como a Fúria Dracônica e suas constantes lutas contra as organizações como os Arpistas, os Zhentarim e a Irmandade Arcana demonstram seu papel como um agente de caos e destruição. A resiliência do culto é notável. Mesmo após derrotas aparentemente definitivas, eles encontraram maneiras de ressurgir das cinzas, sempre prontos para tecer suas tramas sombrias novamente, com lideranças que vão desde liches poderosos a dragões ambiciosos e magos corrompidos. O culto nunca deixou de ser uma ameaça à estabilidade dos Reinos Esquecidos. Olhando para o futuro, é certo que o culto do dragão continuará a evoluir e adaptar suas antigas profecias às novas eras. Enquanto existirem aqueles que veneram o culto dos dragões e o potencial sombrio da necromancia, o culto do dragão permanecerá uma peça central nas lendas e conflitos de Faerûn, desafiando heróis e influenciando o curso da história em sua busca incessante por poder e dominação. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!